Louvado e exaltado seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Um privilégio, uma honra poder estar aqui com meus irmãos para juntos buscarmos mais a companhia, a presença do nosso Deus maravilhoso. Minha gratidão aqui, irmão Dileno, irmã Joana, e que o Senhor continue conduzindo essa sala, esse grupo especial que está determinado e consciente de que o Senhor Jesus deve ser colocado em primeiro lugar, como está sendo colocado a cada madrugada, em que meus irmãos estão aqui despertando para estarem juntos nessa busca. Amados irmãos, nós queremos neste momento aproveitar esses minutos que nós temos para meditarmos na palavra de Deus e gostaria de dar continuidade ao último tema que nós tivemos aqui compartilhando com os irmãos. Vamos, então, dar essa continuidade para que possamos fechar aqui com alguns textos. Quero compartilhar com meus irmãos alguns textos, né, da palavra de Deus, bem como também textos do Espírito de profecia, para que possamos fortalecer a nossa fé e a nossa compreensão na palavra do Senhor. E antes de abrirmos a Bíblia, quero aqui louvar a Deus pelo meu irmão Márcio, que estou tendo o privilégio de poder ver aqui e perceber que o Senhor tem cuidado, tem mantido, tem colocado a mão, né? Tinha sofrido um acidente há alguns dias atrás, mas que o Senhor continue te restaurando, meu irmão, em nome de Jesus. É um prazer poder te encontrar aqui nessa sala e ver meu irmão aqui orando a Deus e se mantendo de pé erguido para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, então vamos neste momento abrir a palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Nós lemos esse texto da outra vez, vou ler aqui novamente para que possamos pegar o fio da meada e darmos assim continuidade, tá bom? Vou aqui compartilhar uma tela com meus irmãos também, para que possamos ler alguns textos juntos, em nome de Jesus. Porque, meus amados irmãos, estamos então com a tela já disponível, creio que todos já estão tendo condições de acompanhar na tela. Queridos irmãos, a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, nos diz o seguinte: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A leitura desse texto, irmãos, ela nos permite, a leitura desse verso nos permite refletir de maneira, de maneira bem especial no conselho de Deus, na orientação de Deus para cada um de nós e no seu propósito para nossas vidas. Então, nós tivemos o privilégio de ler esse texto com meus irmãos em uma outra oportunidade, e vamos, a partir desse texto, darmos continuidade a esse tema e fazer algumas reflexões. Queridos, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, é impossível nós lermos esse texto sem que nós venhamos ter que passar pelo contexto, pelos versos que o antecede. E quando olhamos para os versos que antecedem esse texto, nós observamos que, ao lermos, fica fácil a compreensão, fica claro a orientação de Deus. Os versos anteriores, que antecedem esse texto que acabamos de ler, nos diz assim, ó, no verso 43, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E agora ele fecha
com esse texto que nós lemos. Portanto, sejam vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, a palavra de Deus, ela deixa claro para nós o que significa ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando nós lemos o contexto desse verso, percebemos que o Senhor está nos chamando para uma espécie de crescimento espiritual, maturidade espiritual, que nos leve a nos aproximar cada vez mais do ideal de Deus e que nos leve a explorar cada vez mais a capacidade que Ele nos deu de amar o próximo. Todos nós fomos dotados com este dom do amor, que é resultado da presença de Deus em nossas vidas. E o nosso maior desafio com relação à nossa experiência cristã é viver contrário à nossa própria natureza, à nossa própria inclinação, que é de fazer pelos outros apenas o que os outros estão dispostos a fazer por nós mesmos. O texto da palavra de Deus nos desafia a contrariar a nossa própria natureza e contrariar o curso natural do comportamento humano, que é de dar resposta quando somos incitados, quando somos explorados a assim fazer. Resposta essa que muitas vezes ela só é dada quando somos beneficiados, ou seja, a resposta do amor. Deus ele nos chama para dar essa resposta independente da situação, independente do contexto, porque se nós fizermos o bem apenas àqueles que nos fazem o bem, que benefício, que grandiosidade existe nesta ação. Se nós apenas estendemos a mão para aqueles que nos estendem a mão, que benefício, que grandiosidade há nisto. Então, para que nós venhamos, segundo o texto, revelar que somos filhos do Pai Celeste, para que nós venhamos revelar que estamos caminhando no caminho do Pai Celeste, imitando o Pai Celeste, somos desafiados a amar. Somos desafiados a viver essa perfeição, que é nada mais, nada menos do que uma vida de maturidade, uma vida de crescimento espiritual, oferecendo o nosso melhor, conforme a nossa capacidade, para o Senhor, em amor ao próximo, em amor àqueles por quem Ele entregou todo o céu para salvar. Então, o texto que nós acabamos de ler, portanto, sejam perfeitos. A palavra perfeitos, como já falamos outra vez aqui, ela vem do termo grego teleios, que tem como o significado maturidade, ou algo completo. O próprio Paulo, em Romanos, ele apresenta para nós a ideia deste alvo, de um alvo que nós temos. O nosso alvo é Cristo. Ele fala que, usando, né, o texto de Romanos 10:4, que a finalidade da lei é Cristo. E essa finalidade é a mesma palavra telos, da qual deriva a palavra teleios. Então, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo, é a maturidade. O nosso alvo é chegar a Cristo, é depender de Cristo, é viver a experiência de Cristo. Então, diante do que nós estamos vendo, irmãos, na palavra de Deus, gostaria de convidá-los a refletir em alguns textos. Vou passar aqui alguns textos para a gente entender um pouco mais profundamente essa realidade, tá bom? Nós temos aqui algumas passagens na Bíblia que nos apresenta esse termo em outros contextos. O termo teleios, o termo perfeitos, de Mateus 5:48. Quando nós lemos em Romanos, em 1 Coríntios 14:20, da seguinte forma: Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, essa palavra adultos é a palavra teleios, maduro. O texto de 1 Coríntios 2:6 diz assim: Falamos de sabedoria
entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, a palavra maduros aqui, mais uma vez, é o resultado, é a tradução da palavra teleios. Então, teleios perfeitos, de Mateus 5,48, pode ser traduzido como adulto, como maduro, e aqui em Hebreus nós encontramos outro texto no qual nós temos a palavra teleios. O texto fala, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Não estamos percebendo aqui, irmãos, nesses textos, o que significa ser perfeito? O que significa esse termo teleios, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48. Então, o texto bíblico, o contexto amplo da palavra de Deus, nos apresenta que ser perfeito é ser maduro, é ser adulto espiritualmente, é alcançar a maturidade espiritual, é crescer ao máximo naquilo que é possível crescer dentro do contexto humano, dentro da condição que nós possuímos nesta realidade que nós vivemos aqui nesta terra. Mesmo tendo uma natureza pecaminosa, é possível ser perfeitos em Cristo, perfeitos de modo relativo, em amor. E esse perfeito é adulto, é ser maduro. Isso não significa impecabilidade. Isso não tem nada a ver com impecabilidade. Tem a ver com o crescimento espiritual que a palavra de Deus nos apresenta. E para que nós possamos entender cada vez mais essa realidade, vamos refletir em uns textos aqui do Espírito de Profecia para que possamos compreender essa realidade. Tendo em vista que perfeição cristã, irmãos, está relacionado a alguém que cresceu. E isso não significa que essa pessoa tenha alcançado a impecabilidade ou exatidão moral. Esses textos, essa realidade de Mateus 5,48 não tem nada a ver com exatidão moral ou impecabilidade, mas tem a ver com maturidade contrastada com infantilidade espiritual. Porque nós sabemos que existe os maduros na fé e as crianças na fé, os adultos e as crianças, os que estão alcançando maturidade e aqueles que estão ficando na infantilidade. Vejamos aqui, irmãos, alguns textos relacionados a esse mesmo texto de Mateus 5,48, que é o texto de Lucas, que é o paralelo, Lucas 6,36. O texto de Lucas 6,36 nos diz o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Fica claro quando a gente pega o paralelo desse texto, do texto de Mateus 5,48, que se encontra em Lucas 6,36, a realidade de Deus, o que o Senhor deseja para cada um de nós. Ou seja, sede misericordioso. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Qual é o intento de Deus quando Ele pede para que nós venhamos ser misericordiosos como o Pai, como o nosso Pai é misericordioso? O Senhor está nos chamando para vivermos uma realidade contrária à realidade desse mundo, em amor. Tendo em vista que o amor está se esfriando de quase todos, tendo em vista que o amor pelo próximo está sendo deixado de lado, o amor salvífico, o amor abnegado está sendo esquecido, o Senhor está nos chamando a viver a realidade mais profunda, irmãos, mais profunda do Evangelho. E essa realidade mais profunda do Evangelho, ela não consiste em comportamento moral, ela consiste em uma experiência espiritual de amor para com aqueles que estão em nossa volta carecendo
da palavra de salvação. E que essa palavra só será possível para estas pessoas se estivermos dispostos a amar essas pessoas de todo o nosso coração, com abnegação, com dedicação, para que essas pessoas tenham o privilégio de poder conhecer a Cristo. Vejamos aqui, irmãos, alguns textos relacionados a esse tema, a esse tópico que nós estamos falando aqui. Olha só, o texto de Parábolas de Jesus, capítulo, página 67 e 69, fala o seguinte: fale do amor de Cristo, conte de sua bondade, cumpra todo o dever que se lhe apresenta. Leve sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tente salvar os perdidos por todos os meios possíveis, recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem. Você crescerá e produzirá fruto. Queridos, observem esse texto de Parábolas de Jesus, como ele está intimamente relacionado com o que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus 5:48 e com o que lemos em Lucas 6:36. O texto ele está nos mostrando o que de fato o Senhor nos chama a cumprir, como sendo um dever primordial de nossa parte. É para que nós venhamos levar sobre o coração o peso da salvação de pessoas, amando essas pessoas, vivendo essa experiência do espírito de amor abnegado. Irmãos, este é o nosso maior desafio como cristãos. O nosso maior desafio como cristãos não é guardar sábado, não é guardar os mandamentos da lei moral de Deus, porque isto é fácil. Isso é muito fácil quando comparado à realidade do amor, que cobra de nós viver uma experiência contra a nossa própria natureza. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela nos permite, muitas vezes, driblar, fazer coisas para alimentar, fazer coisas corretas, muitas vezes, para alimentar o nosso próprio ego, fazer coisas certas por orgulho, fazer aquilo que é correto, muitas vezes, por vaidade. E nós podemos, irmãos, obedecer todos os mandamentos da lei de Deus por vaidade, para nos apresentar melhor do que outro, para sermos muitas vezes bem visto pela comunidade religiosa da qual fazemos parte. Mas se existe algo que não é possível sem que essas coisas sejam desmontadas, tiradas, é o amor. É o amor verdadeiro pelas pessoas, pela salvação das pessoas. Para amar de fato e de verdade, nós temos que negar o nosso próprio eu e viver a realidade mais profunda do Evangelho. E é exatamente isso o que o Senhor nos chama a fazer quando nós lemos Mateus 5:48. Então, o texto fala dessa maneira para nós: fale do amor de Cristo e cumpra e conte de sua bondade. O texto continua falando o seguinte, irmãos, aqui, ó. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará. Suas convicções se aprofundarão. Seu amor será mais perfeito. O amor de quem será mais perfeito? O amor daquele que está disposto a amar abnegadamente as pessoas para a salvação delas, para levá-las para perto de Cristo. O texto continua falando assim, ó. Mais e mais você refletirá a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Quem é que vai refletir mais e mais a semelhança de Cristo? Aquele que está disposto a amar, aquele que está se entregando em amor para a salvação dos outros. Esse sim irá refletir a semelhança de Cristo, porque a semelhança de Cristo é esse amor. Se dá, se concretiza neste amor abnegado, que só é possível com Cristo em nós, com Deus habitando em nós.
O texto continua: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente. O texto que nós acabamos de ler está dizendo para nós como é que o caráter de Cristo irá se reproduzir perfeitamente no seu povo. Como é? É quando nós estivermos dispostos a amar abnegadamente as pessoas para a salvação delas. Queridos, é nessa experiência profunda, mais elevada do nosso cristianismo que nós iremos relevar, que nós iremos revelar Cristo ao mundo. E o texto, irmãos, aqui, ele não está dizendo que Cristo está cativo à igreja para voltar. Não é isso que o texto está falando. Porque alguns pensam assim, olha, tá vendo? Quando a igreja for perfeita, quando a igreja for impecável, quando nós alcançarmos este nível, aí Cristo volta. Não é isso o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando a sua igreja, o seu povo, os seus servos estiverem refletindo o seu caráter em amor para com as pessoas, amor abnegado para a salvação destas pessoas, este evangelho do reino, o evangelho da salvação, será pregado a essas pessoas e as pessoas terão a oportunidade de escolherem Cristo. Assim, o evangelho será pregado. Assim, a palavra que permitirá a essas pessoas que nunca ouviram, que nunca tiveram a oportunidade, terá sido lançada. E agora, cada uma dessas pessoas terão a oportunidade de escolher, de se arrepender ou não. E quando não faltar mais nenhuma pessoa na face da terra para se arrepender, para se entregar a Cristo, aí ele volta. Aí ele volta. Mas isso só é possível quando nós estivermos dando a oportunidade, amando abnegadamente as pessoas para a salvação delas. Percebam, irmãos, que essa realidade que é colocada aqui para nós nos tira do isolamento, nos tira do individualismo, nos tira do egoísmo espiritual, porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil ser o melhor cristão isolado, sozinho, sem ninguém para nos desafiar. É muito fácil. Não temos o confronto com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com o nosso patrão, com o nosso servo. Ou seja, e resolvemos sair da linha de frente e nos isolarmos. Assim, sem sermos desafiados, é muito fácil amar. É muito fácil amar os nossos irmãos da fé quando nós não estamos perto deles. Tem pessoas que falam assim: eu vou sair da igreja porque a igreja é muito falsa, é muito hipócrita, porque a igreja tem pessoas que só querem demonstrar o que não são. Eu vou sair da igreja. É muito fácil viver um cristianismo longe daqueles que nos desafiam. É muito fácil. O que o Senhor nos chama a fazer é viver o nosso cristianismo, o nosso melhor cristianismo, a nossa melhor versão de cristão no meio daqueles que precisam do nosso amor abnegado. Este é o desafio, irmãos. O Evangelho está nos desafiando a viver a maturidade espiritual, essa perfeição que é a maturidade, que não significa e que não tem nada a ver com impecabilidade, não tem nada a ver com perfeição moral, mas que tem a ver com o nosso amor abnegado para com as pessoas. O Evangelho nos desafia a viver este Evangelho, irmãos, perto das pessoas, diante das pessoas, que nos desafiam. O texto, irmãos, que diz: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então Cristo virá para reclamá-los como seus.
tem a ver com o quê, irmãos? Com o nosso amor, com o nosso profundo amor abnegado. O texto de Caminho a Cristo fala assim, ó, o caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Olha para isso aqui, irmãos. Olha para esse texto. Eu vou continuar a leitura. Uma má ação ocasional não significa que o caráter não seja perfeito diante de Deus. Isso porque o caráter é revelado não por atos ocasionais, e sim pelos que temos a tendência de praticar. Ei, irmãos, glorifica a Deus, exalte o nome de Deus aqui, porque o que o Evangelho está nos ensinando, o Evangelho da palavra de Deus, o Evangelho da Bíblia nos ensina que o Senhor não está olhando para um ato pontual da tua vida. Ele está olhando para o todo. E quando você cai, quando você comete um deslize, isto não é o fim. Isto não é o fim para você. Porque Deus ele está olhando para o teu todo, para a tua realidade como um todo. É isto o evangelho, irmãos. Qual é a tendência do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? Quando você cai, quando você peca, quando você chora, quando você vai para ele em arrependimento, você está dizendo qual é a tendência do teu coração. Isto é o evangelho. O evangelho de Cristo nos chama para a dependência, para entender que nós dependemos, que nós precisamos de ajuda. Você não deve procurar ser o infalível em si mesmo, mas deve procurar o infalível em Cristo. Em Cristo. Para que quando você precisar de Cristo, e você precisa sempre de Cristo, você sempre o tenha, para que Ele cubra a sua vida com a sua justiça, com a sua graça, com a sua misericórdia. E você tenha paz espiritual para continuar a sua caminhada olhando para o céu, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da tua fé, aquele que te amou, aquele que te salvou, aquele que se entregou por você. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te conduza grandemente e que você entenda que o Senhor espera de você esse crescimento espiritual naquilo que você pode alcançar de melhor em amor para com as pessoas, para salvar as pessoas, para refletir o caráter de Cristo em amor. Quero aqui, neste momento, orar com meus irmãos. Oremos ao Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós, neste momento, oramos a Ti e agradecemos, Senhor Deus, por Tua palavra linda, pelo Evangelho maravilhoso que nos traz paz, que nos tira, Pai amado, de uma compreensão que muitas vezes nos faz viver escravos de nós mesmos, numa tentativa desenfreada de alcançar o impossível em nossa condição humana de pecador. Nos ensina, Pai amado, e nos ajuda a recorrer a Cristo e a contemplar Cristo e nos alimentar de Cristo para que possamos amar, nos aproximar cada vez mais de Cristo em amor, refletindo assim o seu caráter para a salvação de muitas pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Amados irmãos, só uma observação aqui, eu ia entrar em outros textos, só que eu acabei ficando só nesses, porque esses aqui eu creio que eu já tinha passado da outra vez. Eu tinha preparado outros textos, estava pegando o fio da meada, mas o assunto foi tão extenso que acabei me limitando. Mas amanhã a gente continua em nome de Jesus. Um abraço a Amém. todos. Amém.